Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Hoje nós iremos ver o quinto tópico dessa disciplina, que é compressão de dados. Esse tópico foi dividido em três partes. A primeira parte a gente vai ver uma pequena introdução do que vem a ser compressão de dados, depois a segunda parte vai ser a compressão sem perdas e depois finalmente a última parte vai ser compressão com perdas. Bom, e o que vem a ser compressão de dados? Muitas vezes os dados são codificados, quer dizer, representados por símbolos, de forma a ser em função da facilidade, de codificar e decodificar, porque o objetivo principal é fazer a captura e fazer a representação o mais rápido possível. Muitas vezes são eventos rápidos, dinâmicos, e você não tem muito tempo de ficar elaborando esse processo de representação. Assim, o objetivo é escolher um conjunto de símbolos que possa ser rapidamente capturar e converter aqueles dados em símbolos codificados e armazenar ou transmitir esses dados à medida que eles vão surgindo. Tá? Então, o objetivo inicial dessa captura é fazer essa representação o mais rapidamente possível. Tá? Então, para isso, você tem um conjunto, às vezes, de códigos que não são necessariamente eficientes, tá? Mas atende à necessidade de fazer a captura inicial. Então, o resultado final, depois de feita a captura, é você ter um conjunto de dados que foi codificado de uma forma ineficiente. Tá? Então, o objetivo da compressão é fazer, depois dessa captura, um processamento, tá? De forma a poder fazer com que o tamanho final do arquivo seja menor do que o original. No fundo, é um processo de recodificação cujo objetivo principal é ter maior eficiência no código final, tá? Ou seja, maior densidade de informação, códigos que vão resultar em um arquivo final menor. Isso significa que o armazenamento será menor e o tempo de transmissão também será menor. Uma coisa importante para vocês lembrarem é que símbolos e códigos são quase sinônimos. Tá? Então, símbolo é uma coisa mais genérica, tá? É uma representação mais genérica. Pode ser sinais, pode ser imagem, pode ser áudio, pode ser uma série de coisas. Qualquer tipo de representação que remete ao dado. Tá? Isso é o símbolo. Então, código é um tipo de símbolo também. Só que o código costuma ser um conjunto, um símbolo mais bem elaborado, ou mais racional, feito de uma forma a ser mais fácil de ser manipulado ou processado. Tá? Então, o código é um tipo de símbolo, só que muito mais eficiente do que a representação original. Tá? Então, essa é a ideia do código. Então, a compressão é uma recodificação, essencialmente. Tá? Então, o que envolve esse processo de recodificação ou o processo de compressão de dados? Então, são as etapas descritas nessa transparência, nesse slide. Tá? O primeiro passo é analisar os símbolos ou analisar os dados existentes, levantando as suas ocorrências ou suas frequências. Tá? Então, qual que é o objetivo? Primeiro, você levantar o espaço dos símbolos e depois, associado a esses símbolos, a ocorrência delas, ou seja, probabilidades associadas a cada um desses símbolos. Estamos levantando, na verdade, a quantidade de informação que o sistema como um todo gerou. Tá? Depois, vamos tentar reduzir essa variação dinâmica ou tentar, eventualmente, tentar juntar alguns símbolos quando isso é possível. Tá? E aí, claro que você vai depender do dado original, da faixa dos dados. Depois, a gente vai ver depois o que significa essa redução da faixa dinâmica. E depois que você faz esse tratamento de análise inicial em cima do espaço de símbolos, vamos recodificá-los, ou atribuir novos códigos, eventualmente códigos mais racionais, para que esse código resultante o processo resultante dessa recodificação resulte num arquivo menor, num número menor de códigos representando a mesma informação. Vamos dar um exemplo
desses passos, né, desses 3 passos de recodificação, através de um exemplo aqui do texto. Bom, não sei se vocês conhecem esse poema. Esse é o primeiro trecho do poema Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Ele começa com as armas e os barões assinalados. Bom, vocês já perceberam que eu gosto de poesias, né? Vamos supor então que vamos codificar esse texto usando a tabela ASCII e I. Não sei se vocês lembram, essa tabela, esse código ASCII e I é uma tabela onde ele faz uma conversão de cada caractere alfanumérico em 1 byte. No caso, estamos aqui listando todo, linha por linha, quantos caracteres tem por linha, tá? Incluindo os espaços, a vírgula, e não podemos esquecer que depois de cada linha temos 2 caracteres indicando fim de linha e o retorno de carro, tá? Então esse é o total por linha, dá uma média em torno de 35 bytes por linha. O total de bytes, o total de bytes codificados dá 281 bytes. Esse, portanto, é os nossos símbolos originais, e vamos passar para a primeira etapa desse processo, que é analisar esses símbolos, levantando a sua ocorrência, a sua frequência. O resultado é essa distribuição que vocês estão vendo, né? Incluindo o retorno e nova linha, né, que são os caracteres de controle. Como são 8 linhas, tem 8 caracteres nova linha e retorno. Além disso, a gente fez uma simplificação, consideramos todos os caracteres como maiúsculas para justamente simplificar a nossa análise, não misturando os maiúsculos com minúsculos. Agora vamos reordenar essa lista, né, em ordem de frequência, em ordem de ocorrência. Tá? Vamos ver o que vai dar. Percebemos então que o caractere de maior ocorrência é a letra A, vogal A, seguida pelo espaço e depois uma outra vogal E, e depois as consoantes S e R. Essa é uma característica básica do português. De maneira geral, o perfil da língua portuguesa tem essa ocorrência, essa frequência de ocorrência para esses caracteres. Chamamos de histograma esse gráfico com a frequência de ocorrências. Já apresentamos esse gráfico antes, que é o da língua inglesa. Nós percebemos que no inglês os caracteres de maior ocorrência são diferentes do português, né? Então é o E, T, A e assim por diante. E como a gente viu nos códigos de Shannon e de Huffman, na codificação de Shannon e Huffman, a gente sabe que para se tornar o código mais eficiente ou mais compacto, o ideal mesmo é você pegar esses caracteres de maior ocorrência e utilizar códigos menores ou códigos com menos bits para representar esses caracteres. Ao invés de usarmos o Shannon ou Huffman, vamos usar um método mais simples, dividindo a codificação em 2 partes, um com código de 8 bits e outro com código de 4 bits. Com isso, nós temos 2 grupos de caracteres. O primeiro grupo, com maior ocorrência, a gente codificou com 4 bits. Tá? Mas o primeiro grupo de 0 a 14, ou seja, os 15 primeiros. Como o espaço de código de 4 bits é 16 valores diferentes, usamos os 15 primeiros para representar esses caracteres de maior ocorrência e reservamos o último código, para indicar que é uma extensão, que vai haver uma extensão com acréscimo de mais 4 bits. Tá? Isso é uma técnica de expansão de código relativamente simples, diferente do Shannon ou do Huffman, mas é mais fácil de codificar do que eles. Evita de você ter que fazer processamento para levantar os códigos ideais para essa distribuição de caracteres. Tá? Então é uma distribuição relativamente simples. Primeiro grupo
de 4 bits e o segundo o segundo grupo de 8 bits. Então, essa tabela mostra o resultado dessa distribuição. Então, o primeiro grupo, que é o de 15 primeiros caracteres de maior ocorrência, que vai da letra A até a vírgula, né, que de 42 ocorrências até 7 ocorrências, nós codificamos usando 4 bits, quer dizer, metade de 1 byte, né? E a sequência seguinte, o grupo seguinte, começando com a letra P até o ponto e vírgula, nós usamos 1 byte inteiro, tá? Então, o fato de você ter um byte, na verdade é o seguinte: esse segundo grupo é codificado da seguinte forma: usa também 4 bits, tá? Mas o primeiro 4 bits tem o caractere 15, o F, o caractere F, na verdade, alfanumérico, tá? Desculpe, em hexadecimal, tá? Então, em binário seria 1, 1, 1. Então, seriam 4 uns, indicando que você vai ter que pegar o byte seguinte, os 4 bits seguintes, para compor o código, tá? Então, esses 15 seguintes é formado por, começa sempre com o 4 bits 1, 1, 1 e 1, e depois você tem as variações dos outros 4 bits de 0 a 14, tá? Então, são códigos que vão se expandindo de 4 em 4. Quando você estoura esses 15, o grupo dos 15 seguintes, você coloca novamente um conjunto de 1, 1, 1, 1, né? E coloca mais 4 bits representando os próximos 15 valores diferentes, e assim por diante. Então, ele vai crescendo em grupos de 15. Então, essa é a técnica de expansão ou de codificação usando 4 bits fixos, né? Que ele é fácil de codificar e fácil de decodificar, tá? O objetivo desse tipo de codificação é, primeiro, essa facilidade, né? Você não precisa usar um processo complicado ou um algoritmo para desenvolver esses códigos de tamanho variável. E segundo, fica fácil de você montar uma tabela, e manualmente inclusive, e transmitir junto com o arquivo original. A coluna total de bits é a multiplicação da ocorrência, no caso do caractere A. 42 vezes, né, a ocorrência, vezes 4 dá 168 bits, que é o total para o caractere A. E assim por diante. A gente vai fazendo essa operação de multiplicação, né, para a ocorrência vezes o número de bits. Então, isso aqui estamos determinando o tamanho do caractere, do código para cada caractere. No caso da letra P, o caractere P, ele tem 6 ocorrências para 8 bits, que dá um total de 48 bits. E assim por diante, tá? E a somatória total desses bits resulta em 1264 bits, sendo que o original é 2248, tá? Que é o 281 bits, bytes vezes 8. Tá? Então, com essa técnica simples de compressão, de conversão usando, né, códigos de 4 bits e de 8 bits, você tem já uma redução de cara em 44%. Tá? Se a gente tem possibilidade de usar um processamento mais sofisticado ou uma CPU para fazer um Huffman ou um algoritmo do Shannon, tá? Você tem como comprimir ainda mais. Nesta técnica, a gente usou 4 bits para codificar os dois grupos. Mas dependendo da distribuição, como é o caso aqui, a gente podia ter usado uma separação de grupo ou menos bits para separar os grupos. Por exemplo, usar 3 bits, no caso seria grupos de 7, né? Porque aí os 7 primeiros têm uma ocorrência muito grande, né? Com isso você vai separando em grupos. A ideia é agrupar
né, esses caracteres, criar vários grupos e usar o número de bits diferentes para esses grupos. Com isso, você tem como codificar de uma forma mais eficiente, criar códigos mais eficientes, mais compactos para essa codificação. Os compressores de textos mais recentes utilizam técnicas mais sofisticadas, tá? Por exemplo, usam palavras ou fonemas completos para fazer a compressão, para agrupar as ocorrências. Por exemplo, a palavra que, né? Depois do que, nós costumamos ter o U e depois uma vogal E ou I, tá? Ou I ou A, né? Então, esse conjunto, ele, em vez de ser codificado por 3 caracteres separados, se codifica como sendo um conjunto só. Da mesma forma, a grande maioria, em português pelo menos, a grande maioria das palavras são formadas por um conjunto de um par, né, formado pelo consoante e uma vogal. Então, uma das formas de você obter maior compressão é justamente codificar os fonemas ao invés das palavras, tá? Isso significa que cada língua ou cada texto tem uma característica diferente, né, que você tem que tentar explorar essas diferenças para ter uma eficiência melhor no processo de compressão. Em síntese, o que nós fizemos? Pegamos um conjunto de símbolos, fizemos uma análise, levantamos o seu histograma ou sua frequência. Não fizemos essa parte de reduzir a variação dinâmica, mas essencialmente esse é um processo que a gente vai ver mais tarde, que é tentar enquadrar essas variações numa faixa menor, tá? E depois que a gente fez o levantamento das frequências, a gente recodificou, atribuindo códigos menores, ou seja, menos bits, para os códigos, os símbolos mais frequentes, com maior frequência, tá? Com isso, o resultado final é que você tem um código, o arquivo final menor, né? Quanto aos tipos de compressão, nós temos 2 tipos. O primeiro tipo é o tipo sem perda, o reversível. Nesse caso, você tem um processo onde você busca ter um código eficiente, onde cada símbolo corresponde a um código, cada símbolo original corresponde a um código, tá? Então, usando essa mesma tabela, eu consigo fazer um processo reverso a partir do código e chegar no símbolo original. Portanto, é um processo reversível, uma vez que não houve nenhuma perda em relação aos símbolos. O segundo tipo de compressão é a compressão com perda, ou irreversível. Então, o conjunto de símbolos originais foi codificado para um conjunto menor de códigos, ou seja, há uma perda, né, nesse processo, e a partir do código menor eu não tenho como voltar mais aos símbolos originais, porque parte deles foi perdido. Por exemplo, o número 25,888, uma sequência de 9 oitos. Nós podemos comprimir sem perda, em vez de usar todos esses caracteres, esse código o run length, não sei se vocês lembram, né? Então é o 25.9 entre colchetes 8. Isso significa que o 8 aparece 9 vezes, tá? Então a cadeia original, quer dizer, o número original a gente consegue reproduzir ou recuperar sem problema nenhum. Mas se a gente fizer um arredondamento, ou seja, por aproximação, né, e arredondarmos o número para o 26, tá, e guardarmos somente o 26, não temos mais como voltar ao número original. Mas tivemos como ganho, né, um número menor para ser codificado. Um outro tipo de compressão é o offline e online. São duas características diferentes que dá a forma de compressão se torna bem diferente em função dessas duas características. O que significa offline? Offline significa que eu tenho todos os dados disponíveis antes para poder fazer uma análise, levantar o histograma. É o que nós fizemos até agora, né? Ou seja, tenho todo o dado disponível antes para poder analisar e preparar a melhor codificação possível. No caso do online,
significa que eu estou fazendo a captura em tempo real, significa que eu estou pegando os dados e não sei a priori quais serão os dados que irão vir. Ou seja, eu estou fazendo uma compressão sem saber qual é a frequência, qual é a ocorrência que vai vir da linha, né, ou do evento. Tá? Então estou em tempo real fazendo essa captura e tentando comprimir esses dados à medida que eles vão chegando. Tá? Ou seja, dificilmente eu consigo ter uma qualidade ou uma compressão eficiente, porque eu não tenho o histograma desses dados. Tá? Muitas vezes a gente pode estimar isso. Se você tem uma fonte de dados conhecida, né, como imagem de uma televisão ou som de música, a gente tem como saber, né, mais ou menos que tipo de dado pode vir, né, ou qual a faixa, qual a frequência, ou qual o espectro desses dados que podem vir. No entanto, na grande maioria das vezes, acaba sendo um processo onde você tem que criar um algoritmo onde ele vai se adaptando aos dados que vão chegando. Então há uma compressão dinâmica e uma compressão adaptativa que vai tentar otimizar o processo de codificação para ter alguma compressão em cima desses dados. Tá? Portanto, esses dois tipos de dados, offline e online, geram grau de compressão diferentes por terem naturezas ou características desconhecidas antes ou depois, né, do processo de compressão. Tá bom? Nós falamos várias vezes sobre redução de faixa dinâmica, então vamos ver um exemplo agora prático para ver o que vem a ser essa redução da faixa dinâmica. Vamos partir do exemplo de um processo de digitalização de um sinal analógico ou de um sinal de áudio. Esse é um exemplo que nós já vimos antes, né? E vimos também como é que é feito esse processo de digitalização. É feita uma amostragem e para cada amostra você pega esse valor e ele é quantizado, né, ou quantificado, né, de acordo com essa tabela que está aqui do lado, né, uma tabela logarítmica. Tá? Então, e ele quantifica toda a amplitude desta amostra. Tá? Então você tem essa tabela de codificação e a partir dessa tabela de codificação você converte em bits, a sequência de bits que está aqui descrita. Tá? Mas repare alguns trechos, por exemplo, nesse trecho aqui entre o T4 e o T6. Veja que você tem uma certa variação relativamente constante entre uma amostra e outra. Vamos supor então esse caso aqui, onde nós temos em azul um sinal analógico cujo crescimento do sinal é relativamente constante, é como se fosse uma reta, ou a gente consegue aproximar por uma reta. Nós temos então na linha do tempo, no eixo do tempo, essas amostragens que variam de 1 a 11, e para cada uma dessas amostragens nós temos esses valores que vão incrementando de 15 em 15. Tá? Fica esse serrilhado porque entre uma amostra e outra você não tem essa captura, né, dessa suavidade que a reta analógica que teria essa reta analógica. Tá? Bom, o resultado disso, a quantização, é uma tabela que está aqui do lado, né? Temos o tempo aqui de 1 a 10 e a intensidade em valores quantizados de 0, 15, 30 e assim por diante. Vai crescendo de 15 em 15. Tá? Como a faixa e variação dessa intensidade bom, esse caso positivo aqui foi até 165, né, no caso, então precisaríamos essencialmente de 1 byte, tanto para sinal positivo como negativo, né, talvez, tá? 1 byte, ou seja, 8 bits para representar essa variação da amplitude desse sinal. No entanto, qual que é a técnica aqui, né? Se em vez de codificarmos a amplitude absoluta de cada uma dessas amostras
e quantificarmos apenas a diferença entre uma amostra e outra, você reduz os valores a serem codificados, você reduz a amplitude dos valores a serem codificados. Então, como a diferença aqui nesse exemplo é mais ou menos constante de 15, tá? A diferença de intensidade entre uma amostra e outra, tá? Se codificarmos somente essa variação, ou seja, se codificarmos o zero, né, que não teve nenhuma variação, até 15, ou tentar categorizar essas variações em uma faixa menor, tá? Nós temos que codificar somente essa diferença, ou seja, em vez de precisar de 8 bits para codificar a amplitude inteira, precisaríamos, nesse caso, né, como só teve um valor só de variação, que é 15, só precisaria de um bit só para dizer ou teve ou não teve essa variação entre uma amostra e outra, tá? Nesse exemplo, você, em vez de precisar de 80 bits, nós precisaríamos somente de 10 bits para codificar esse sinal, né, cuja variação foi uniforme ao longo dessas 10 amostras, tá? Então esse é um exemplo onde você tem uma redução da faixa de variação. É uma forma de você reduzir a quantidade de dados a serem codificados. Então, em vez de codificar a amplitude inteira, toda a variação do sinal, eu codifico somente a diferença entre uma amostra e outra, ou seja, ele reduz a faixa dinâmica de variação, tá? Porque como um sinal real dificilmente, né, de uma amostra para outra varia toda a faixa dinâmica, ou seja, é quase impossível acontecer isso, para dizer que é impossível mesmo acontecer. Então, essa é uma técnica interessante, né, de você ir codificando somente as diferenças e codificando uma quantidade menor de bits, tá? Resultando em quantidade menor de bits. Nesse caso foi 1 para 8, né, quase 8 vezes menor. Qual é o maior problema desse tipo de codificação? Acontece um problema grave se você perde uma das amostras no meio, né? Imagine que você perde uma dessas amostras aqui no meio, essa diferença, né, de 0 para 15. Como se acontece isso no caso de uma amostra de leitura absoluta, você perdeu uma amostra no meio, mas numa amostra seguinte ele recupera o valor original, o valor absoluto original, tá? Nesse caso, se você codifica somente a diferença, se você perde essa diferença, ele passa a ficar errado a partir desse ponto, né? Todo o resto dos dados passa a estar errado. Para recuperar dessa situação, normalmente nesse tipo de codificação ele coloca de vez em quando o valor absoluto como referência, né? Para, se houver alguma perda ou se houver algum desvio, você conseguir recuperar a situação original do sinal, tá? Então, dependendo do sinal, realmente vale a pena fazer esse tipo de codificação. Você reduz a faixa dinâmica de variação. De uma maneira geral, então, comprimir significa maximizar a eficiência, ou seja, tirar toda a redundância do código, né, do arquivo do resultante, deixando somente o essencial, retirar todos os códigos, não só redundantes, mas tudo que não é necessário, não é importante para a informação final. Isso significa que você está maximizando a quantidade de informação dentro daquele arquivo. Ao fazer isso, cada bit, né, passa a ter uma quantidade muito grande de informação, ou a quantidade máxima de informação. E a perda desse bit, dependendo da codificação, né, pode resultar uma situação muito catastrófica. Imagine que esse bit, por exemplo, seja um sinal, né, ou seja, a informação mais significativa de um valor numérico. O sinal positivo ou negativo pode fazer muita diferença, tá? Então, a consequência disso pode ser realmente catastrófica, tá? Então, normalmente um processo de codificação, você tem que associar também, um processo de compressão, você tem que associar também alguns códigos para tentar proteger, né,
o código resultante contra os efeitos da perda de um bit. Tá? Então, esse é o tópico seguinte, que é o tópico que vamos analisar esses códigos detectores de erro e códigos corretores de erro. Tá? Bom, isso encerra a primeira parte desse tópico sobre compressão de dados. O próximo tópico será compressão sem perdas. Então, até a segunda parte desse tópico.